Podcast 1, terceira parte, galera. Experiências. Tamo junto. Falando em experiências, Alan, conta um pouquinho para nós como foi a experiência de você exercitar a sua comunicação com uma ucraniana ou alemã, não lembro agora, mas foi um episódio bem Foi legal aí. uma ucraniana, eu tava junto na situação. Conta um pouquinho para Então, nós aí sobre essa experiência que você passou aí, amigo. sim, é bem engraçado, né? Porque a comunicação, ela tá em tudo, né? Numa necessidade do ser humano. Isso daí não foi criado hoje, não foi inventado. Então, essa história é bem engraçada, porque a gente estava eu acho que era um simpósio, né? Uma feira de assuntos florestais, né? Ciências florestais, podemos dizer assim. E estava tendo várias palestras, a gente até conseguiu entrar, não lembro, até nem lembro o motivo porque a gente foi convidado do nada, a gente entrou e ali tinham pessoas de todo canto do mundo, né? Então, pessoas da África, da Oceania, da Europa, dos Estados Unidos, e a gente andando lá só para conhecer do nada, né? A gente vai beber água e passa uma mulher querendo carregar o celular e ela vai colocar na tomada ao lado do bebedouro. E ali, não lembro quem no momento estava bebendo água, no momento que ela coloca, ela pede licença. E ali já foi o estopim, né? Eu falei assim, pô, estamos aprendendo inglês, a gente não fala muito bem, mas essa é a chance da gente se comunicar. E até vocês estavam juntos, né? E foi aí que eu acho que eu que puxei assunto. Eu falei assim, sorry, né? E lancei ali, nem lembro o que eu perguntei. E aí ela falou que era da Ucrânia, né? Ela trabalhava na área florestal, na área de pesquisa. E a gente conversou várias coisas ali, em coisa de 5 minutos, né? A gente conseguiu aprender bastante com ela. E foi uma oportunidade que surgiu, né? Jamais pensei na minha vida em conversar com alguém da Ucrânia estando aqui no Brasil. E para você ver que as oportunidades estão aí, né? Vai de você abraçar, vai de você pegar. Tem pessoas que falam assim, eu sou muito tímido, né? Tem pessoas que falam que são extrovertidas. Eu mesmo era uma pessoa muito tímida, né, no começo. Eu tinha medo de ir para frente da sala para explicar um trabalho. Mas conforme a necessidade, eu vi que eu precisava melhorar isso. Então, o que eu pensei, né? Quando tiver um trabalho, eu que vou apresentar. Se foda. Se eu apresentar bem, se eu apresentar mal, o importante é eu estar ali, cara. A Tem que experiência, né? vencer esse medo. Então, acredito que até vocês têm experiência também para contar aqui sobre isso, né? Com certeza. Você comentou da ucraniana e eu lembro bem desse dia. O meu inglês ainda não estava tão desenvolvido, tipo zero assim. E a gente chegou no evento como se fosse, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Recebeu o convite, a gente era parceiro de alguns professores e conseguiu entrar. A gente acabou entrando por uma porta errada, que era uma porta dos fundos, e conseguiu assistir palestras que eram só para quem era, tipo, VIP, assim, e o nosso não era VIP. Então a gente só foi, né? Mas comentando essas questões de experiências com pessoas de fora, esses dias a gente estava comentando e tal, pô, a gente precisa treinar o inglês, vamos achar umas novas métodos e tal. A gente está sempre nessa constante evolução, né? E a gente fez uma reunião, como se fosse agora, com um amigo nosso que está lá nos Estados Unidos. Tá fazendo um estágio, ele tá toda parte da fazenda e tal. A gente falou, pô, o cara já tá lá, nada melhor do que a gente ter esse momento para, primeiro, testar o nosso inglês, né? Pô, a gente não pode estar tão ruim assim, mas a gente precisa ter essa análise e ao mesmo tempo conversar com a pessoa, que é um amigo nosso. A gente conversou e tal, e ficou uma pulga atrás da orelha, assim. Eu falei, cara, eu preciso treinar mais, né? Então, onde que eu posso treinar? Eu digitei e tal, achei é tipo um site que você conversa com pessoas aleatórias de qualquer parte do planeta, assim, que você abre o vídeo na hora. Omegle, um negócio assim. E eu digitei lá, abri primeiro nos brasileiros, né? Falei, cara, aqui eu não vou aprender inglês, eu posso desenvolver comunicação com as pessoas e tal. E como era meio tarde já, porque a gente já tinha terminado a reunião, eu falei, cara, vou pôr no inglês, beleza? Aí eu pensei, tá cheio de brasileiro no inglês, né? E nada contra, mas é que eu queria uma experiência um pouco mais diferente. Quer saber? Vou pôr em russo. Beleza, coloquei em russo e tal. Aí abri umas duas, três.
abriu uma menina, eu falei, peraí, aquele hi, né? Tipo, hi, rapidinho assim, só para ver se a pessoa responde. E ela respondeu. A gente foi conversando e tal, eu descobri que a menina era do Cazaquistão. Para quem não conhece, é logo ali embaixo da Rússia, é um país gigantesco, é o nono maior do planeta. E o que foi legal, né? Primeiro, ter essa experiência com um país que é totalmente diferente do nosso. Então, a gente está na escola, a gente, querendo ou não, aprende em geografia, em história, algo sobre países, né? A gente tem esse contexto. E eu sou muito curioso, então eu gosto de procurar. E eu fui perguntando para ela, né? Falei, pô, o que é mais diferente aí no Cazaquistão em relação à comida? Porque eu acho que comida, a pessoa ela tem muito carinho, sabe? Ela tem memórias que são muito afetivas. Daí ela falou, a gente come carne de cavalo. Aí eu brinquei, pô, você comer carne do cavalo no Brasil, tipo, você comer um cachorro, né? Então, já deu aquela brincada, assim. E foi bacana, quando eu vi no relógio, tinha passado 1 hora, assim, eu falei, cara, eu fiquei 1 hora conversando em inglês, eu não me preocupei em estar conversando com inglês, sabe quando você só vai, tipo, pô, por que não? Eu quero conhecer mais dessa pessoa, eu quero entender o que está passando lá, né? E o principal ponto foi que, pô, eu fechei essa reunião, essa conversa com ela, eu já criei uma conexão, então eu tenho ela nas redes sociais, a gente já tá conversando mais. E na hora, tipo, eu pensei, cara, eu preciso entender mais do Cazaquistão. Pode parecer uma curiosidade besta, né? Mas, pô, você começa a entender por que o país tá onde tá, pelo que passou, história, geografia e tal. Muito simples. Pô, quem nunca abriu o Wikipédia para entender de algum país, pelo amor de Deus, né? Não pode se dizer curioso. Então, foi muito Inclusive, bacana. isso é um hack, né, Nicão? Aí entra um ponto que é muito importante que eu queria puxar. Então, assim, por que é fundamental você ser curioso no sentido de, cara, eu tô aprendendo algo que é aleatório, entre aspas. Porque a gente nunca sabe, até o momento, né? Não tem uma tecnologia para isso, o que vai acontecer amanhã, certo? Então, é assim, o único dia fácil foi ontem, porque já foi. Então, o mínimo que eu posso fazer é estar preparado. Preparado como? Cara, se eu tenho uma oportunidade, bateu aqui, por que não ler um pouco sobre isso, sabe? Então, assim, você vai conversar com alguém, foi até legal, porque eles falam russo e cazaque, e o inglês que de lei, né? Aí ela brincou, você fala russo, alguma coisa? Eu falei, fala uma palavra ou outra. Então, assim, tipo, por que eu aprendi aquela palavra, sabe? Pra brincar. E falei, criou uma conexão muito maior, tipo, aquela questão mesmo de quebrar o gelo, sabe? Você sente que a pessoa fica muito mais tranquila. Por quê? Porque você, em algum momento, investiu, entre aspas, 5 minutos, 10 minutos do teu tempo para dar atenção a uma palavra que é na língua dela, entendeu? Então é muito bacana. A gente vê isso muito forte quando pega alguma celebridade, algum figurão, assim, presidente, ou papa, sei lá, e agradece na nossa língua materna. A gente fala, uau, o cara falou obrigado. Tá, ele só lembrou de uma palavra. Mas como que é da nossa língua, a gente cria essa conexão, tipo, cara, que da hora, sabe? Então, fica a dica aí. Hashtag fica a dica, né? E o Navas, ele tem um trabalho bem legal no Instagram dele, né? Ele também fala dos hacks que a gente pode usar para melhorar o nosso dia a dia, né? Criar hábitos, acabar com hábitos ruins. E ele falou agora há pouco de um hack, né, Navas? Cara, esse dá para até considerar aí um hábito responsa. Galera que sabe aí do assunto, os hábitos responsa aí são hábitos que com certeza vão mudar a sua vida aí. Qualquer coisa, dá um pulo no Instagram, lá a gente vai deixar aqui os nossos Instagrams aqui, para vocês darem uma olhada aí também. E, cara, esse hack, ou melhor, esse hábito responsa aí é muito legal. A galera não gosta, os professores falam, né, que você não pode usar o Wikipedia para nada. Wikipedia, qualquer um pode digitar. Inclusive, antes de eu continuar, Nicolas, como é que funciona para você digitar no Wikipedia? Você que tá sabendo mais disso aí. É fácil mesmo? Não é fácil. Isso é um mito que os professores têm.
esses dias, por questões de trabalho, eu cheguei numa situação dessa em que a gente estava na espera de uma liberação de edição dentro do Wikipedia, relacionada a uma certa pessoa, uma certa imagem. Então, a gente viu o quão é difícil você editar e criar uma informação ali. Então, até se a gente parar para pensar como eles tiveram todo esse tempo passando a ferro e fogo de tipo, pô, Wikipedia não presta, o mundo inteiro falando isso, eles desenvolveram um crivo muito forte, assim. Claro que tem questões que são diferentes de questões, mas se tá ali, foi porque alguém escreveu e passou pelo crivo de outras pessoas. Claro que a gente nunca pode tomar tudo como verdade, a gente tem que ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas tem questões do tipo, onde que é tal cidade? Pô, o mapa vai mentir, entendeu? Qual que é o nome da igreja mais famosa de lá? Não vai mentir esse tipo de questão, sabe? Então, fica a dica. E voltando, galera, agora que vocês já sabem que o Wikipedia, ele passa aí uma certa confiança, mas claro, é sempre bom vocês buscarem outras fontes de informação para vocês terem certeza do que vocês estão pesquisando. Mas esse hack, o hack aí, o hábito responsa do Wikipedia é o seguinte: o Wikipedia você pode descobrir, é um mundo de informação. Então, se você todo dia pegar e estudar 20 minutos sobre um país diferente, claro que às vezes você vai ter que levar mais de um dia para poder estudar tudo sobre aquele país, mas os principais blocos, assim, as principais informações, cara, olha o quanto você vai enriquecer o seu conhecimento para você criar novas conexões, para você criar uma nova comunicação com pessoas de outro país, por exemplo, dos países que você está estudando. Esse hack está totalmente direcionado, está totalmente relacionado com a nossa comunicação. Então fica mais essa dica aí, #fica a dica, para vocês expandirem seu conhecimento com 20 minutos por dia, uma coisa muito simples. Quem não tem 20 minutos por dia hoje? Tem gente que fica no banheiro 30 minutos por dia, então se você tirar 20 minutos do tempo que você fica no banheiro para você aprender isso, você já está crescendo, aumentando as suas possibilidades aí de comunicação. E quem sabe criar, né, um networking aí, relacionamento com pessoas cada vez mais forte. E tem um ponto legal, né? Você comentou que vale a pena, que assim, cara, você pode pegar aquele ensinamento que está inserido no universo e colocar em outro que aparentemente é totalmente diferente, sabe? Mas que tem uma conexão. Eu lembro muito de uma experiência, a gente estava no começo da universidade e a gente tem matérias mais pesadas, assim, e tal, né? Uma delas a gente tinha que aprender sobre toda aquela ciclo e tal, proteínas, aminoácidos, como funciona dentro da planta, toda a degradação, tal. E meu pai sempre me ligava, a gente sempre ficava conversas mais longas, né? E ele estava estudando de forma autodidata sobre culinária, um livro que ia mais a fundo nessas questões de bioquímica mesmo, sabe? E eu estava estudando para a prova. Cara, a gente começou a conversar, degradação da proteína e tal, um para gerar um bife melhor, o outro para entender a reação dentro da planta, e aí conversando e tal. O que eu tirei daquilo? Eu desliguei o telefone, eu falei, cara, eu vou dormir, eu não preciso mais estudar para essa prova, entendeu? E, pô, meu pai não é um professor de bioquímica, é um cara que estava querendo entender sobre cozinha, entender um pouco mais o fundamento. Esse é outro ponto muito bacana. Por que você quer entender o máximo do complexo se você não sabe nem o princípio, sabe? Muitas vezes quando você sabe só de citar o princípio para alguém, algo relacionado que a pessoa também gosta, ali você consegue abrir toda uma jornada de conversa com a pessoa, entendeu? Por quê? Porque você teve a perspicácia, vamos dizer assim, ou a atenção, o carinho de ver uma informação e falar, cara, eu vou aprender nem que seja o mínimo, sabe? Só para eu poder comentar com a pessoa, porque eu sei que ela gosta disso também. Ou seja, mais uma dica foda aí, #fica a dica, de você utilizar o artifício da comunicação para você estudar para uma prova ou para você aprender algo novo, sem você estar estudando mesmo para a prova, entende? Você está só trocando informação, conversando. E eu quero trazer uma experiência legal aqui sobre a época que a gente entrou na Semear, na empresa Júnior. Sim.
eu tinha uma coisa, cara, eu sempre fui uma pessoa, assim, busquei, né, ser uma pessoa comunicativa, assim, sabe, de conversar com as pessoas, de me interessar pela outra pessoa, conhecer a pessoa. Claro, no começo você fica meio assim, né, meio retraído. Quando eu era mais novo eu era um pouco retraído, mas no final eu ia lá conversar com a pessoa, para conhecer ela, enfim. E, cara, na Semear, quando a gente ia pros eventos, tem os eventos, né, os eventos que você faz com outras empresas júniors. E quando você tá no ambiente com a sua galera ali, né, é uma coisa. Agora, quando, tipo, pô, agora expandiu, outras pessoas... Tinha uma coisa muito legal que os diretores na época, né, pessoal, a gente era novo, no começo era trainee, a gente foi como trainee, inclusive, num evento, mas depois virou assessor, foi em diversos eventos, assim. Até perco as contas aí. É muito, né? Pois é, e tinha uma coisa que eles falavam que era o famoso bench, que é a troca de informação. Você conversar com uma pessoa de outra empresa, no caso ali, né, das EJs, passar para ela uma informação relevante, tentar ajudar ela com algum problema que ela tinha e ela ajudava você com algum problema que você também tinha, né? E ao mesmo tempo você conhecia aquela pessoa, trocava informação. E, cara, sabe, no primeiro evento que a gente foi, eles falavam muito, vocês têm que fazer bench, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. E isso foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Que eu mesmo ficando meio assim, tipo, pô, conversar com outro cara, tinha aquela pressãozinha de você trazer alguma coisa, trazer alguma ideia ali, sabe? Para você falar pra galera na reunião depois lá no outro dia com a sua empresa, né? Mas você ficava meio assim, sabe? Tipo, pô, será que fala com o cara? Será que não? E, cara, foi a melhor sensação, assim, foi uma coisa incrível que eu passei. Os meninos também passaram, eles sabem como é. Que foi fazer vários benches, não um, e sim vários, com várias pessoas, onde a gente pôde conhecer muita gente, fazer várias amizades, assim, em comum, dentro desse mundo chamado MEG, que é Movimento Empresa Júnior. Inclusive, se você tiver a oportunidade, se joga, vai de cara, porque além de você melhorar a sua comunicação, você vai desenvolver muito, muito, muito os seus soft skills aí, que são habilidades que muitas vezes é o que demite as pessoas. As pessoas, normalmente, elas são contratadas por qualidades técnicas que elas têm e são mandadas embora pelos soft skills, ou seja, pelos relacionamentos ali, pela falta de comunicação, falta de trabalhar melhor isso aí. Deixo aí essa experiência aí, convido vocês, deixa o convite, pega mais essa dica bacana aí. Até muito legal que você falou, Navos, eu ia tocar nesse ponto também, ainda bem que você falou antes, essa ideia dos benches, né, que é você trocar informação com outras pessoas, né, você trocar uma informação valiosa apenas por trocar, né, por ajudar alguém, essa é a ideia. Então, eu acredito que vocês também, né? Mas eu fiz muito bem com o pessoal do Brasil inteiro. Tinha gente do Nordeste, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, né? De outras empresas juniores, principalmente do Paraná, né? Acho que vocês tiveram um contato gigante com o pessoal de Maringá, talvez com o pessoal de Londrina, nessa ideia. E, por vezes, a gente mais passava informação, mais ajudava do que pegava, né? Eu acho isso até curioso. Era mais gostoso você dar a informação, você ajudar a pessoa, do que você buscar ajuda. Até gratificante nela. O Navas comentou, bastante. Esse primeiro evento que a gente foi o Curitiba Júnior em 2016. A gente muito novato, muito perdido, entre aspas, mas com aquela coisa, vamos fazer, sabe? Tipo, vamos fazer acontecer mesmo. Esse espírito percorreu sempre a nossa visão, a nossa forma de agir dentro da Semear, e por isso que a gente teve resultados que, tipo, fora de série, assim. E ele comentou do bench, eu lembro que, a gente tava num teatro, todas as pessoas juntinhas, né, grupinhos, assim, por EJ, por Empresa Júnior. Daí o cara falava assim, tipo leilão, momento do bench. Aí a galera ficava em pé e ia se juntando, assim. E eu sobrei, né, porque eu tava no meio de 3, falei, e agora, com quem que eu vou? Eu olho pra diagonal em cima assim, tinha uma menina sentada lá na, última cadeira, sozinha. Eu falei, cara, é você mesmo. Eu fui meio correndinho, sentei, vamos conversar e tal. Resumindo, ela é de oceanografia, né, já se formou hoje, eu converso com ela até hoje, assim, é muito bacana.
E, pô, a oceanografia mais agronomia, o que que a gente pode compartilhar? Foi muito bacana, porque a gente tirou insights, tanto eu como ela, para desenvolver o lado de cada um, assim. E nessa transformação de comunicação, dizendo assim, eu não sei se vocês lembram, mas teve uma competição naquele evento, em 2016, que ia ganhar uma mentoria e tal, e tal, e tal. E a gente, pô, tá, vamos lá, né? Somos semear, vamos fazer. A gente tinha que desenvolver um projeto, como se fosse um projeto piloto. A gente foi, sentou, pô, ninguém se conhecia direito, mas a gente respeitava cada um, tá? Pô, pega e fala, qual que é a tua visão disso aí? Tá, beleza, a gente tinha pouco tempo e tinha um objetivo a cumprir. Eu lembro que a gente ficou entre os finalistas e a Semear era meio patinho feio da galera, assim, ela não conseguia, tipo, ter muito resultado. Então, a partir dali, a gente começou a perceber, cara, como essa comunicação eficiente vai desenvolver o nosso lado de resultado dentro da Semear e de resultado como pessoa, entendeu? O quanto a gente evolui com isso. E o resto, galera, o mais só história. engraçado é que depois que a gente passou dessa primeira fase, na segunda, não sei se vocês lembram, mas tinha que gravar um vídeo. E esse vídeo a gente tinha que decorar as falas, né? E a gente demorou muito tempo para gravar, acho que era um vídeo de 2 minutos e meio, assim, só cada um falando um pouquinho, dividindo, né? Então, para ver que a gente tinha uma dificuldade grande com a comunicação, não é um negócio que a gente nasceu comunicador, né? Ninguém nasce temos assim. a melhorar bastante ainda. Cara, Mas foi... é uma habilidade para ser treinada. Eu lembro, inclusive, que a gente ficou gravando, assim, das 6, era para ir das 6 às 7, a gente ficou acho que até as 9 horas, e eu ainda tinha uma prova no outro dia, eu falei, nossa, cara, skin the game total. Então, beleza, galera, eu acho que fechamos por aqui, né? Então, só dar um tchau para todo mundo, agradecer a todos, né, que estão assistindo esse vídeo, assistindo esse podcast. E a gente confia que está passando uma informação muito importante para vocês, que isso pode agregar na vida de vocês e a gente quer passar muito mais. Então, muito obrigado por assistir. Primeiro, agradecer ao Navas, que fez esse convite. Isso mesmo. Pô, agradecer ao Alan, que está aqui também. São pessoas que eu considero muito, assim, porque, cara, vamos fazer tal coisa? Vamos, entendeu? A gente só sabe se vai dar certo ou errado fazendo. Então vamos fazer, pô. Agradecer a todo mundo que porventura tá ouvindo e que quer ouvir, é aquela coisa, cara, se você ouviu, tirou um ensinamento, aprendeu algo, nem que seja 30 segundos aquilo ali, mas que fez você ficar melhor, te ajudou com alguma coisa, pô, nosso objetivo tá cumprido, sabe? Então, muito obrigado por todo mundo. E tem aquela perguntinha, né, que quando o Navas convida a gente, né, tem que perguntar, por que não? Por que não fazer, né? É um porquê não com interrogação e uma exclamação logo em seguida, do tipo, por que não? Beleza, bora. Galera, depois de todas essas coisas legais que a gente ouviu desses dois jovens incríveis aí, e esse primeiro podcast é o primeiro de muitos, ou vídeo, se você vê como vídeo ou vê como podcast, eu convido você a duas coisas. Primeiro, a você colocar nos comentários aí um tema que você goste, que você queira que a gente aborde aqui. A gente vai trazer vários temas legais aí, tem muitos temas que já estão meio prontos, né? Meio certo aí, mas fique à vontade por trazer novos temas pra gente aí. Eu queria agradecer você que está ouvindo isso, porventura, como o Nicão falou, ou está assistindo, que esses ensinamentos sejam muito valiosos para sua vida, que você possa aproveitar. Não precisa aproveitar tudo, né? Se aproveitar tudo, beleza. Mas se você pegar 1 minuto que seja, 10 segundos que seja aqui, e você aplicar e dar resultado na sua vida, cara, a gente vai estar muito feliz, vai estar muito grato. Obrigado por tudo. Agradeço vocês. Nicolas, valeu. Obrigado por vocês terem aceito aí essa parceria. Vamos para cima. E, galera, se inscrevam, curtam, comentem e compartilhem, beleza? Isso aqui não é nosso, isso aqui não é da gente, é nosso. Nosso aqui, ó. Quando eu falo nosso, é de todo mundo.
Vocês estão convidados aí a participar cada vez mais. E como a gente sempre fala, é literalmente só o começo. Só o começo. Valeu, galera. Até a próxima.